sobre puberdade precoce. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar meninas de 9, 10 anos menstruando e tão cedo. E as mães ficam sem saber o que fazer, né? Para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de falar com ela, que é uma renomada ginecologista, né? Uma das melhores do Centro-Oeste, aí, doutora Neuza Mesoné. Ela recebe aqui a nossa equipe aqui na clínica. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem, obrigada, Dani, é uma honra estar participando desse programa mais uma vez. Nós que agradecemos, ela abriu um espaço na agenda para falar desse assunto tão interessante. Então, corre, chama todos da família aí. Doutora, a gente vê algumas mães aí desesperadas, né? Nossa, minha filha menstruou, né? Mas, assim, explica pra gente o que é a puberdade precoce. Puberdade precoce é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes da idade determinada. A puberdade normalmente ela ocorre entre os 12 e os 14 anos, tanto em meninos quanto em meninas. Só que a puberdade precoce ela ocorre antes dos 8 anos, entre 8 e 9 anos. Então já começa primeiro aparecendo mama, já começa o botão mamário, né? A menina já começa a queixar que está sentindo uma dorzinha no mamilo, já começa o aparecimento de pelos na região pubiana, na região axilar, começa com acne. Então são sinais, os sinais iniciais de uma puberdade precoce. E, doutora, como é feito, digamos assim, esse diagnóstico, né? A mãe chega e fala, doutora, e aí como é que eu vou fazer? Porque muitas mães ficam assustadas, né? Até às vezes pensam e falam, tem que dar algum remédio para parar essa menstruação, porque com 9 anos, 10 anos é muito cedo. Qual que é o seu conselho diante dessa situação? Na verdade, às vezes não menstrua. Primeiro aparece, depois de um ano que apareceu, os caracteres sexuais, que seria a mama, os pelos, que às vezes menstrua. Então já é um sinal de alerta. Então o diagnóstico é feito através de dosagens hormonais, a gente vai investigar a hipófise, se tem algum tumor na hipófise, faz dosagem de hormônio e a gente faz também o raio-x de punho, que no raio-x de punho vê se já houve uma consolidação da matriz óssea, porque se houve essa consolidação, porque a maior preocupação é que não vai crescer. A maior preocupação das mães é que é uma vez que menstrua, ela vai ficar daquele tamanho, vai ficar baixinha. Então, quando a criança ainda é pequena, né, não tem uma estatura boa, até a própria criança ou o pré-adolescente já se preocupa com isso, que não vai crescer mais, que vai ficar baixinha. Então, a preocupação é essa, na estatura. Então, a estatura a gente vai ver através do raio-x de punho. Se já houve consolidação, não vai crescer mais, né? Daí vai ficar mesmo com aquela estatura. Mas isso leva um determinado tempo para acontecer. Então, e tem casos de meninas que menstruam mais cedo, começam os caracteres sexuais primeiro e depois acaba menstruando. As primeiras menstruações, às vezes são menstruações com ciclos mais longos, com maior quantidade, que pode levar a uma anemia. Então, isso preocupa mesmo as mães. Então, nesse caso, às vezes, não pode interromper, pode dar um remédio, alguma coisa para ajudar a diminuir essa inflamação, porque acaba causando uma inflamação a nível de endométrio. Então, só às vezes de você parar essa inflamação, não há necessidade de dar hormônio, porque se você der hormônio precocemente, pode ocorrer também precocemente essa consolidação das cartilagens. Então, existem muitas mães que têm essa preocupação de não dar o hormônio tão precoce, né, para parar essa menstruação. Então, existem outras medidas que a gente pode fazer para que essa menstruação diminua o fluxo. E também nos primeiros anos da puberdade existe uma irregularidade menstrual, mesmo na puberdade na idade certa, como na puberdade precoce. Às vezes ela menstrua, depois fica 6 meses sem menstruar de novo. Então, ou então pode menstruar 2, 3 vezes no mês. Então vai ter que ser avaliado isso, vai ter que ser controlado, ir no especialista para poder fazer esse diagnóstico e esse acompanhamento. Às vezes acontece uma vez e vai demorar muito para acontecer de novo. Mas de qualquer forma tem que pedir esses exames de dosagens hormonais para ver como é que está o eixo, né, hipotálamo, hipófise, a parte hormonal, e esse raio-x e fazer esse acompanhamento. Dando tudo certo, não precisa preocupar. Não precisa se preocupar. Agora, o porquê que isso está acontecendo? Hoje existe uma mudança no estilo de vida. Os jovens, as crianças estão comendo muito errado. E a própria obesidade vai gerar um diabetes. E essa gordura
Tá? Porque antigamente as crianças brincavam mais, eram mais esguias, eram mais magrinhas. Hoje as crianças ficam muito sedentárias, em frente à televisão, jogos. Então as crianças têm uma tendência a ficar mais obesas. E essa obesidade faz com que se produza estrogênio. O estrogênio ele se desenvolve no tecido adiposo. Então, essa é uma das causas. E quanto mais gordinha for a criança, mais ela vai ter essa puberdade precoce. Então, tem que cuidar então da alimentação. Sem falar que os alimentos hoje têm muito xenoestrógeno. O que é xeno? Estrógeno estranho. Então, há muitos hormônios nos alimentos, muitos produtos químicos, as próprias embalagens liberam esses produtos químicos que são xenoestrógenos para o alimento. Por exemplo, se você coloca no micro-ondas um alimento, tá, dentro de uma embalagem plástica, essa embalagem plástica ela vai liberar xenoestrógeno. Então a pessoa está adquirindo esse estrogênio através do alimento que foi colocado numa embalagem. Outra coisa também é a água. Hoje a água é contaminada. Imagina milhares de mulheres usando anticoncepcionais, milhares de mulheres usando hormônios sintéticos. Então esse hormônio ele vai ser metabolizado, vai passar pelos rins e vai ser eliminado na urina e vai para os lençóis freáticos. Não existe estação de tratamento que tire esses hormônios da água. Então a gente acaba adquirindo todos, né? A gente também, né? Todos, inclusive as crianças, acabam ingerindo essa água contaminada com xenoestrógenos. Os peixes hoje são muito peixe hermafrodita. O que é hermafrodita? Que tem os dois sexos, porque eles ficam nessas águas contaminadas. Então, é um problema sério a parte ambiental e o estilo de vida e a alimentação que é oferecida hoje. Então, para que os pais, né, fiquem atentos, tomar cuidado com a comida que os filhos ingerem, né? E tendo essa puberdade precoce, procurar o seu médico e fazer um acompanhamento, não é isso, doutora? Isso, procurar um endocrinologista ou um ginecologista, porque tem a puberdade precoce do menino também, sim, tá? Antes dos 9 anos, o testículo já desce, já começa os pelos, então no menino também tem essa puberdade precoce. Então é bom procurar um endocrinologista ou então, se for uma menina, uma ginecologista, que se a ginecologista tiver condições, ela trata, senão se for um caso mais sério, que tenha a nível de hipófise, né, às vezes encaminhar para o endocrinologista. Doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez. Lembrando, para quem está nos acompanhando aqui, a doutora está sempre colocando conteúdos de qualidade, trazendo informações, né, no seu Instagram, né, doutora? Qual que é o Instagram? Instituto Longevidade e Saúde. Tá aí para vocês, tem também o canal do YouTube para você estar acompanhando, clica lá e acompanha. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Saúde com muita informação você encontra aqui.